Capítulo 76, nós vamos ler apenas um versículo. E esses salmos, irmãos, não é capítulo, né? Salmos não tem capítulo, né? Salmos tem números, não é assim? Salmo 75, nós vamos ler o 76, só um versículo. Mas no 75, quem escreveu esses salmos, irmão, foi o Asaf, um músico que Deus levanta diante do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Asaf está escrevendo aqui umas músicas. E no capítulo 75, Asaf, ele confia na justiça de Deus, porque o povo de Israel está sendo ameaçado pelos inimigos. E Asaf escreve aqui o Salmo número 75, dizendo assim: eu confio plenamente na justiça de Deus. Então vocês inimigos que estão aqui, né, vindo contra nós, Deus que nós servimos é justo. E no versículo 11 do número 76 de Salmos diz assim: fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Se no número 75 Asaf escreve essa canção dizendo eu confio na justiça de Deus, no número 76 ele está dizendo assim, ó: eu estou tão feliz porque Deus me deu a vitória para o povo de Israel. E vocês que estão nas redondezas aí, o versículo fala na parte B: tragam presentes os que estão em redor dele. Asaf estava falando assim, ó: vocês povos que estão aí nas redondezas, você povo de Israel, que ouviu falar do Deus que nós servimos, de um Deus que é poderoso. Eu acho interessante no versículo 4 deste mesmo capítulo, diz assim: tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Está falando da grandeza de Deus. O Asaf está mostrando como Deus é poderoso. No versículo 7, tu és terrível, quem subsistirá na tua vista se tu tirares? Irmãos, toda vez que eu ouço ou vejo na Bíblia Deus tirando, eu me lembro do Incrível Hulk. Você já viu o Incrível Hulk? Agora imagine 1000 vezes mais. A Bíblia diz assim: Deus é um Deus justo que se ira todos os dias. E Asaf está falando de um Deus que ele conhece, de um Deus que quando ele se ira, ninguém fica na presença dele em pé, porque todo mundo corre de medo. E o mesmo Asaf está falando assim: vocês povos, vocês que estão em redor, vocês estão ouvindo falar desse Deus que é o Deus de Israel, o meu povo? Pois é, então vocês têm que vir trazer presente aqui para ele, para honrá-lo, porque Deus merece a nossa honra, irmão. Toda pessoa que é dizimista honra a Deus. Ela entende que aquilo que ela recebe veio de Deus, e Deus se agrada. Provérbios fala que presentes abrem portas. Imagine Deus, irmãos, quando nós estamos aqui depositando os nossos dízimos e nossas ofertas, nós estamos dando uma espécie de presente. Mas talvez hoje você não tenha nada para dar para este Deus terrível, majestoso, glorioso, mas você tem sua vida. Irmãos, se tem um momento bom de você presentear Deus, é na hora do louvor. Eu gosto muito que o meu pai sempre me ensinou a sair de casa cedo. O louvor é uma das melhores oportunidades de nós nos rendermos a Deus. Antigamente eu tinha vergonha de levantar minhas mãos, né? O que vão pensar de mim? Eu tenho vergonha. Hoje não, irmãos, hoje eu faço questão de levantar minhas mãos, de fechar os olhos, porque eu disse: Senhor, eu estou aqui e eu quero que o Senhor receba o melhor louvor. Esse é o meu presente para ti. A Bíblia fala assim, ó: os mortos nada podem fazer, mas nós os vivos podemos te louvar. Se você está vivo, você pode louvar a esse Deus. E essa é a oportunidade única de ouro, irmãos. É tão bom estar aqui, louvar esse Deus terrível, temível que nós seguimos. Mas Ele é um Deus que se ira, mas Ele é um Deus também bom para aqueles que obedecem a Ele. Você lembra lá em Samuel, quando a Bíblia diz assim, ó: honrarei os que me honram, mas aqueles que me desprezarem, eu também vou desprezar. Então, se você está aqui, é porque você honra a Deus, você parou tudo para estar aqui. E é disso que Deus se agrada. Então vamos nos levantar agora, irmãos, nesse salmo tremendo de Asaf. O Asaf, um músico de Deus, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, né?
Nós vamos ofertar ao Senhor nosso Deus. Tem os envelopes aqui na frente, lá atrás, se você quiser pegar. Esse é o momento. E nós vamos orar. Quando a gente ora aqui, a gente está levantando um memorial. Isso vai ficar na eternidade, né? Naquele dia, naquele culto, aquele irmão trouxe uma oferta. E aí fica um memorial nas gerações. Pai, no nome de que não tem dormido. Amém, graça e paz. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Acho que tem um ventilador que está virando a página da minha Bíblia. Acho que é aquele ali, que ele ainda está chegando bem aqui. Gira ele mais para lá, para ele não chegar para cá. Acho que aí já dá. Amém. Então, Mateus capítulo 5. O título da minha mensagem hoje é Os Segredos de uma Vida Feliz. Na verdade, eu iria pôr o título assim, As Bem-aventuranças, né? Mas a gente sabe que esse título, As Bem-aventuranças, não chama a atenção de muita gente, né? Jesus disse que os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz.
Então devemos colocar o título que chama a atenção da pessoa, né? Se eu dizer, as bem-aventuranças, não vai me dizer nada, mas escolher assim. Todo mundo quer ser feliz, então eu vou dizer, os segredos de uma vida feliz. Esse é o título. Existe um livro que eu tenho, que é muito famoso, foi escrito na Inglaterra, acredito que há mais de 100 anos, chama assim, O Segredo de uma Vida Feliz. Foi escrito por uma mulher muito famosa também, eu acho que ela era dos Quakers. E ali ela dá os segredos de uma vida feliz, naturalmente baseado na Bíblia, né? Uma mulher muito sábia. Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos os segredos de uma vida feliz baseado na Bíblia, que são as bem-aventuranças, né? Se você assim quiser. Mas antes de entrar diretamente nas bem-aventuranças, eu quero relembrar algumas coisas aos irmãos. Em Mateus 4, 23, descreve o ministério completo do Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos lá, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse era o ministério completo de Jesus. São 3 coisas, né? Ensinando, pregando e curando. Naturalmente esse curando aqui inclui 2 coisas, que é a cura de enfermidade e expulsão de demônios, essa parte do curando, né? Mas eu quero me ater hoje a essa parte do ensino, né? Porque ele percorria toda a Galileia ensinando. E diz aqui que ele ensinava nas sinagogas, que isso aqui é uma sinagoga, um local pequeno, né, de reunião, uma sinagoga cristã. E aí, eu quero ler o verso 25 também, diz assim: e seguia-o uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então fala uma grande multidão. Aí o capítulo 5 começa assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Já falei isso aqui uma vez para os irmãos, mas quero ressaltar o seguinte: tem 2 tipos de gente aí em redor de Jesus, né? Um tipo de gente é a multidão, por todos os evangelhos está isso aí, né? Tem a multidão e tem os discípulos de Jesus. Jesus trata a multidão de uma determinada maneira, ele fala de determinada maneira para a multidão, mas para os seus discípulos em particular, ele fala o ensino. E o Sermão do Monte, que isso aqui que eu vou falar para os irmãos, é o início do Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha, é parte do ensino de Jesus para os seus discípulos. Então vem aqui que está se dirigindo para os discípulos. E aí Jesus vai ensinar para os seus discípulos os segredos de uma vida feliz. Eu estou achando que esse microfone está fraco. Tem alguma coisa, se é a pilha? 1, 2, 3, vamos ver se está melhor, né? Então, né? Vendo a multidão, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: didascon, ensinava é o didascon, pregando é querisso, curando é terapeu, ou terapia. Toda a palavra terapia deriva daqui, de cura. E aí, irmãos, as bem-aventuranças, que são, isso aqui são os segredos de uma vida feliz. Quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Só que para o mundo, a pessoa feliz, ela ensina um padrão para se alcançar a felicidade, né? Mas para Deus, no caso aqui Jesus, ele diz que a verdadeira felicidade se alcança por meio desses segredos que ele vai ensinar aqui para os seus discípulos. Você vê que ele não vai ensinar aqui para a multidão, mas ele vai ensinar para os seus discípulos, de certa maneira secretamente.
aquela ideia do gnosticismo, que existe um conhecimento secreto só revelado para os iluminados, de certa maneira é verdade mesmo. Os gnósticos não eram tão burros assim não, né? É claro que eles erraram porque exageraram certa coisa, mas tem coisas que Deus só revela para os seus. E no caso de Jesus, claramente pelos evangelhos todos, está mostrado que tinha determinadas coisas que Jesus não falava para a multidão, mas ele falava secretamente para os seus discípulos, e assim é hoje também, né? Não é o gnosticismo, mas é a verdade do Novo Testamento, né? Então, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo. Ele vai falar bem-aventurança, né? Você quer ser feliz? Porque a palavra bem-aventurado, que é usada aqui, a palavra é Macarius. Isso significa também beatitude, mas em português mesmo mais claro é feliz, né? Os comentaristas dizem, ele está dizendo é feliz. Bem-aventurado é a pessoa feliz. Você quer ser feliz? Então você tem que ser desse jeito que ele vai dizer aqui. É a verdadeira felicidade, porque o padrão de felicidade do mundo é outro, né? Tipo assim, quem é feliz no mundo? Quem tem muito dinheiro, por exemplo. Esse é o padrão do mundo, né? Mas Jesus disse certa vez assim: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, você quer ser feliz sob a orientação de Deus, a verdadeira felicidade? Então eu vou dizer 3 segredos aqui. Hoje eu vou falar só sobre 3 bem-aventuranças, as 3 primeiras, porque não vai dar tempo de falar tudo, porque eu quero ser bem didático para que os irmãos, quando saírem daqui, saibam quais são os 3 segredos que eu vou falar hoje, né? E se você quiser ser feliz, você vai adotar esses 3 segredos aqui que Jesus ensinou, as bem-aventuranças. Então, a primeira bem-aventurança, Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o primeiro segredo para ser feliz, segundo Jesus disse, é ser pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu pergunto, você é pobre de espírito? Precisamos saber o que significa isso, né? O que significa ser pobre de espírito? Consultando os comentaristas, né? E refletindo e discernindo, vamos destrinchar aqui o que significa ser pobre de espírito. Pobre de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. Primeiro que ser pobre, aqui ele está falando que é para ser pobre mesmo, né? Mas não é pobreza física, não é pobreza da carne, é pobreza espiritual. O sentido também é mendigo, né? De uma pessoa que mendiga, esmola, pobre de espírito. Uma pessoa pobre de espírito, ela pode ser até rica, materialmente falando, mas ela espiritualmente pobre, mendigo. Uma palavra que poderia resumir isso aqui, que alguns acham assim, humilde. O sentido dessa palavrinha, essa expressão, irmãos, é humilde. Pobre de espírito é uma pessoa humilde. Mas só que se falar humilde, a gente não vai entender tudo, né? Então, por que para ser feliz aqueles que são pobres de espírito? E aí, porque ele fala de espírito, significa que não é pobreza material. A pessoa pode ser rica materialmente, mas pode ser pobre de espírito. E aí eu acredito que a nova tradução na linguagem de hoje, ela mata a pau quando ela traduz. Deixa eu ver se eu anotei aqui como é que ela traduz. Aqui a nova tradução na linguagem de hoje diz assim: são pessoas que sabem que são pobres espiritualmente, né? São pessoas que sabem que espiritualmente elas são pobres. O comentarista diz: são pessoas que sabem que espiritualmente elas não podem fazer nada
sem a ajuda de Deus. Elas precisam da ajuda de Deus porque elas sabem que espiritualmente elas são pobres, que elas não têm nada. Espiritualmente falando, elas são mendigos, esmolé. E aí a gente já vai vendo que essa pessoa que é pobre de espírito é o contrário do orgulhoso, né? Ela sabe que ela é pobre de espírito, ela sabe que espiritualmente ela não é nada, ela sabe que ela precisa de Deus para se tornar rica espiritualmente. Por isso que ela, da mesma maneira que uma pessoa pobre materialmente pede esmola, e a pessoa que pede esmola tem que ser humilde, porque ela está humilhada. Então, da mesma maneira, a pessoa que é pobre de espírito, eu acho que ela pede esmolas espirituais. E eu acho que ela pede esmolas espirituais a Deus, porque ela sabe que espiritualmente ela é desprovida de bens espirituais. É esse tipo de gente que Jesus está dizendo, olha, feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O contrário disso é a pessoa que pensa que ela é rica espiritualmente. Tipo assim, né? Quando a gente vai evangelizar, realmente eu reconheço que no início da minha fé eu evangelizava mais. Mas a gente pergunta a pessoa assim, você quer crer em Jesus? A pessoa, não, eu já creio de Jesus. Desde que eu nasci que eu creio nele. Inclusive tudo que eu peço, ele me dá. Quer dizer, é mentira isso aí. Ninguém crê em Jesus desde que nasce. Para a pessoa crer em Jesus, ela precisa crescer até o nível de ter algum entendimento sobre o que é realmente crer em Jesus, o Evangelho, o arrependimento e tal. Então essa pessoa, ela não sabe que ela é pobre. Como Jesus disse, miserável, pobre, cego e nu, é isso que a pessoa é. Só que ela não sabe. Jesus está dizendo aqui, olha, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmão, se você acha, né, que você tem alguma virtude espiritual, eu acho que não é só virtude espiritual não, eu até acho o seguinte, meditando nessas coisas assim, nós quando somos bem-sucedidos em alguma coisa, é Deus que está nos dando, nos ajudando. Só que a gente se acostuma com a bênção de Deus e chega a pensar que aquilo que nós estamos tendo sucesso é por virtude nossa, é pela nossa capacidade. E às vezes nos afastamos de Deus. Aí quando nos afastamos de Deus, Deus retira a bênção e a pessoa começa a ver que o fracasso começa a seguir os seus passos, porque ela não reconhecia que era Deus que estava ajudando. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de pessoas pobres de espírito aqui nos evangelhos. Lucas 18, verso 3. Esse aí é um pobre de espírito. Lucas 18, 13. Bem-aventurados os pobres de espírito, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Está aí um pobre de espírito. Ele estava praticamente pedindo esmola, espiritualmente falando. Estava orando a Deus pedindo esmola, porque ele sabia que ele não tinha nada espiritualmente, que ele era pobre, mendigo espiritual. Aí ele pediu a Deus misericórdia. E não é de admirar que Jesus tenha dito, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque o fariseu, que eu não vou ler a história dele aqui, não era pobre de espírito. Por isso ele não era feliz. Agora, quando Jesus disse que feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é esse tipo de gente que nós devemos imitar, né? Se nós quisermos ser felizes, nós temos que reconhecer que nós somos pobres de espírito. As riquezas espirituais que Deus tem, o Evangelho, é isso, irmãos. O Evangelho veio para trazer riquezas espirituais, mas facilmente pode ser confundido com riquezas materiais, né? Então, o primeiro exemplo que eu quero te dar, uma pessoa que é pobre de espírito, no Novo Testamento, é esse publicano. Mas também tem outro, em Mateus capítulo 8,
Eu vou destacar só um versículo, porque os irmãos conhecem a história, para mostrar que esse centurião romano também era pobre de espírito. O Mateus capítulo 8, verso 8, diz aí: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Olha só como ele reconhecia a sua indignidade, a sua pobreza, a sua indigência de virtudes espirituais. Ele dizia que ele não era digno nem que Jesus entrasse debaixo do telhado dele, mas que se Jesus dissesse uma palavra, mesmo à distância, o criado dele seria curado. Então, irmãos, esse centurião aqui era um homem pobre de espírito, um centurião romano, mas sabia o seu lugar diante de Deus, né? Ele era destituído, ele era pobre de espírito. E aí, a bênção que ele procurava era a cura do seu criado. Mas eu não duvido de que ele tenha sido salvo. Pobre de espírito. Nós não somos nada diante de Deus, né? Precisamos ser pobre de espírito, não no sentido de ser, mas de que nós necessitamos da riqueza de Deus, a riqueza espiritual. Nós estamos numa geração que busca muito riqueza material, né? E riqueza material é boa. Só que mais importante do que a riqueza material, e Deus está mais disposto a nos dar riqueza espiritual, porque isso é o Evangelho. Ainda há outro texto que eu quero citar para os irmãos, para mostrar uma pessoa que é pobre de espírito, é em Mateus 15, verso 21. São histórias que os irmãos conhecem, mas só relembrando, né? Para mostrar pessoas pobres de espírito. Mateus 15. É a história dessa mulher. Essa mulher também era pobre de espírito, vamos ver só. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela estava pedindo esmola, estão percebendo aí? Mendigando. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. Essa mulher era pobre de espírito, mendigou, pedindo esmolas espirituais. Eu acho até que quando a gente vem para a reunião de oração, a gente vem com esse sentido, reconhecendo a nossa pobreza espiritual, e que nós devemos pedir esmola a Deus, né? Reconhecendo a nossa necessidade, que Ele nos dê algo, espiritualmente falando. Porque se tivermos aquilo que é espiritual, as outras coisas serão resolvidas. Eu li em algum lugar por esses dias algo assim: tem muita gente que quer ter muitas coisas para aproveitar a vida, mas o certo é, nós precisamos ter vida para aproveitar as coisas. Então, quando Jesus disse, os segredos de uma vida feliz felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então está aqui um segredo, irmão. Guarde esse segredo, pratique. Seja uma pessoa pobre de espírito, reconheça a sua indigência espiritual, reconheça a sua necessidade espiritual, peça esmola espiritual a Deus, se humilhe diante dele, porque é humilhante ficar pedindo esmola no semáforo, né?
Mas quem está pedindo lá, ali é pobreza material. Ele está falando aqui pobreza espiritual. Os orgulhosos jamais farão isso. Então o primeiro segredo para ser feliz é ser pobre de espírito. E reconhecer que é. Porque quem reconhece que está disposto a pedir as riquezas, né? Tem um versículo muito controverso. Eu não sei se eu anotei esse versículo aqui, mas eu vou citar ele aqui agora. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Esse versículo aqui pode ser até muito manipulado, né? Mas hoje eu creio que o meu entendimento é nesse sentido aqui que eu vou dizer para os irmãos. 2 Coríntios 8, verso 9. Diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Durante muito tempo eu refleti se essa riqueza aqui era material ou espiritual. Hoje eu creio que é espiritual, irmãos. Jesus era rico e ele se fez pobre por causa de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos espiritualmente. Jesus se fez pobre materialmente, porque ele é o dono de tudo, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos espiritualmente. Esse é o sentido, apesar de esse versículo estar colocado no meio de uma doutrina sobre oferta. Então, primeiro segredo de uma vida feliz: ser pobre de espírito, reconhecer que é. E aí esmolar, pedir esmola, mendigar, para que Deus dê a riqueza espiritual. Agora, segundo segredo de uma vida feliz, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quer ser feliz? Os que choram. Parece contraditório, né? Paradoxal. Mas é a palavra de Deus, Jesus está ensinando, né? Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. Interessante, quando a gente vê alguém chorando, a nossa tendência é não chore, né? Tem vezes que é melhor não dizer para a pessoa não chorar, não. Se você não consegue resolver o problema dela, deixa ela chorar, né? Até os filhos tem que chorar, deixa eles chorarem, se for por motivo certo, né? Se for por dengo, não deixe, né? Vamos lá. Felizes os que choram. Novamente eu vou tirar do Novo Testamento, dos Evangelhos, alguns exemplos de pessoas que choraram. Primeiro que elas choraram, só que Jesus estava presente e consolou, né? Porque assim, os que choram serão consolados. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Então, Lucas 7, verso 13. Lucas 7, 13. É a história que os irmãos conhecem da ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas verso 13, Lucas 7, verso 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Então essa mãe estava chorando, né? Seu filho ainda jovem, ela ia levando para o cemitério com um cortejo fúnebre para sepultá-lo, e naturalmente ela ia chorando. Só que Jesus, ele encontrou-se com Jesus, né? E Jesus ressuscitou o menino e devolveu a sua mãe. Então, aí eu pergunto, será que se ela não estivesse chorando, ele teria consolado? Porque ela foi consolada pela ressurreição do seu filho, né? Então, situações em que as pessoas choram podem ser revestidas por Deus. O vosso pranto se tornará em alegria. Então vamos lá. Primeiro exemplo é esse aí. O segundo,
Lucas 7, 38. Vamos lá, o 38. Aparece essa primeira mulher chorando, vai ser outra mulher chorando agora. Lucas 7, 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, essa mulher estava chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhes os pés, e ungia-os com unguento. Essa mulher aí, uma pecadora, estava chorando e fazendo tudo isso com Jesus, né? Verso 48. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: que é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele consolou, Jesus consolou essa mulher. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Deus se compadece dos que choram, desde que seja um choro sincero, né? Você quer ser feliz? Chore, porque diante das suas lágrimas pode ser que Deus lhe console. O outro texto, Marcos 9, 24. E agora vai duas mulheres chorando, agora vai aparecer um homem chorando. É difícil o homem chorar? Talvez, né? Os homens são ensinados desde criança a não chorar, mas não está na Bíblia isso, né? Na Bíblia o homem chora tanto quanto mulher, né? Talvez não, né? Talvez a mulher chore mais, né? Mas o homem chora, e não é fraqueza, né, do homem chorar, às vezes é fortaleza, né? Então, Marcos 9, 24. O irmão também conhece a história, por isso eu vou destacar só a parte que o homem chora, diz aí. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Está aí esse pai aí, irmão, cujo filho estava sendo atormentado por um demônio, chorou na presença de Jesus, e Jesus consolou, libertando o filho dele. Vamos ver um outro homem que chorou no Novo Testamento, Mateus 26, 75. Bem-aventurados que choram. Você quer ser feliz? Chore. No mundo é assim, né? A pessoa pensa assim: eu vou ficar rindo por aí, porque todo mundo vai ver que eu sou uma pessoa feliz, que eu estou rindo. A Bíblia diz para chorar, porque felizes os que choram. Às vezes o riso não passa de um disfarce para esconder os nossos verdadeiros sentimentos, né? Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O apóstolo Pedro chorou amargamente. Homem chora? Homem chora. E aí eu não vou nem discorrer para o outro texto lá. Eu vou ler o versículo que eu separei aqui, porque João capítulo 21. Será que Pedro foi consolado desse choro dele? Jesus foi entrar de Pedro para consolá-lo. João 21, João capítulo 21, verso 7. Vou ler só esse versículo aí. João 21, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E foi ao encontro de Jesus na praia, né? Aquele choro amargamente que ele fez lá, agora ele foi consolado aqui, porque Jesus foi ao encontro de Pedro para restaurá-lo.
e consolado. Ele foi consolado. Os que choram serão consolados. Agora, irmãos, existe um consolo que Deus promete para os seus, que é um consolo escatológico. Virá um tempo em que nós não precisaremos mais chorar. E aí eu vou ler Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, verso 16. Isso aí já é lá no céu, né? Que nós estaremos lá. Estamos passando aqui por esse mundo de lágrimas, mas chegaremos lá. Apocalipse 7, 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, os que choram neste mundo serão consolados lá, no céu. E Apocalipse 21, 4. Agora é depois do milênio já. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, como Deus dizendo assim, aguenta aí, povo meu, porque vai chegar um tempo que esse sofrimento vai passar. Aguenta firme agora pela fé, né? Porque Deus é um Deus de toda consolação. Quando choramos, Deus consola. Então, Jesus disse, olha, o segundo segredo de uma vida feliz é chorar. Agora vamos voltar para o terceiro segredo. Não é o terceiro segredo de Fátima, não, né? É o terceiro segredo de Jesus aqui para quem quer ser feliz. Mateus 5, 5. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos. Você quer ser feliz? Seja manso, porque é o que Jesus está dizendo. Felizes os mansos. Tem algum manso aí? Essa palavra manso está até meio queimada, né? Porque o diabo procura queimar essa palavra, né? Geralmente os homens, e as mulheres também, né? Antigamente era só os homens que eram encorajados a serem valentões, né? Homens valentões. Ultimamente são as mulheres que estão em empoderamento feminino. Será que é para a mulher ser valentona? Aí eu vejo a pessoa, essa mulher aí é uma guerreira. Que tipo de guerreira? Quer ser feliz? Homens e mulheres. Jesus está dizendo, seja manso. Eu reconheço que é difícil, né? Às vezes, por causa do nosso temperamento, a gente tem dificuldade de ser manso. Mas, se quiser ser feliz, seja manso. Vamos citar alguns exemplos aqui de mansidão. O primeiro exemplo, irmãos, é lá no Antigo Testamento, porque é um caso de Números capítulo 12, verso 3. Número 12, verso 3. É um caso do mais conhecido da Bíblia, né? Moisés. Número 12, verso 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Já imaginou isso, irmãos? Esse homem Moisés, ele foi treinado como, ele era um general egípcio, comandou o exército egípcio na guerra. Mas está dizendo aqui, era o homem mais manso que havia sobre a terra na sua geração. Só que, para aprendizado nosso aqui, essa mansidão de Moisés não era natural, porque Moisés, ele não era naturalmente manso. Vamos ver uma coisa aqui, em Êxodo capítulo 2, olha só, Êxodo capítulo 2, verso 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para a sua carga e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou para um e para outro lado
e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Olha só, esse homem era manso? Ele não era manso não. E depois ele se tornou manso, pela presença do Espírito Santo na vida dele, porque depois a Bíblia vai mostrar que dentre os 9 características do fruto do Espírito, um deles é a mansidão. O Espírito Santo é o Espírito de mansidão. Quando o Espírito Santo vai se apoderando de nós, ele vai nos tornando mansos, domesticado, né? Só que essa mansidão de Moisés, ela teve uma recaída. Aí eu vou mostrar para os irmãos. Em Números capítulo 20, verso 7. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim encherás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não creste em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. E estas são as águas... Não, só até aí. Então, irmãos, Moisés perdeu a mansidão dele nessa hora aqui, porque o povo irritou Moisés. E triste do pastor que pastoreia no deserto, porque Moisés pastoreava no deserto, e o povo se rebelava constantemente, e fez com que Moisés se irritasse e agisse fora da vontade de Deus, e ele morreu no deserto, sem entrar na terra prometida, porque perdeu a sua mansidão e se irou. Para confirmar isso, em Salmo 106, verso 32, o salmista relembra esse episódio, e ele explica por que Moisés se irou por causa da rebeldia do povo. Salmo 106, verso 32: irritaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que Moisés se deu mal por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Então a gente já vê que, apesar de que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra, essa mansidão não era natural dele, mas era o Espírito Santo da vida dele, e que naturalmente ele não era assim, e por um descuido, porque se irritou, ele perdeu a bênção de entrar na terra, porque perdeu a mansidão nessa hora. Ainda em Mateus, vou citar de qual essa passagem aqui, 11:28, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso e humilde de coração, e ele diz assim: aprendei de mim a ser manso e humilde de coração. Então o maior homem que já pisou nessa terra aqui era manso e humilde de coração. Não significa ser passivo, né? Porque Jesus não era. Ele é o nosso modelo. Em Zacarias 9:9, a profecia sobre a entrada do Messias em Jerusalém, Zacarias 9:9, diz aí: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, guarda essa palavra aí, olha só, pobre, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Agora, Mateus 21, citando essa profecia. Verso 4, Mateus 21, 4, citando essa profecia de Zacarias. Guarde a palavrinha pobre que aparece lá. Mateus 21, 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz:
Dizei à filha de Sião: eis que é o teu rei. Ele está citando a profecia de Zacarias agora. Eis que é o teu rei, vem a ti, manso. A palavra que está lá em Zacarias, pobre, aqui Mateus traduziu por manso. Manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal, sujeito ao jugo. Então, mais um reforço que Jesus era um homem manso. Agora, primeira carta de Pedro. Eu vou terminar com essa, irmãos. Primeira carta de Pedro. Mulheres mansas, né? Quer ser feliz, mulher? Seja mansa. Quer ser feliz, homem? Seja manso. Essa agora é para as mulheres. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. O enfeite delas, das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Quer ser feliz? Vamos recordar. Seja pobre de espírito. Segundo, chore, os que choram. Terceiro, seja manso. Essas três coisas dá para vocês guardarem, né? Pobre de espírito, chorar e ser manso. Faça essas três coisas, que você será feliz nos padrões de Deus, que é o padrão verdadeiro, né? Vamos ficar em pé e vamos orar. Coloca uma música aí.